Alô vocês! E vamos embora, que tem mais aprendizado, né? A gente tá agora mudando um pouquinho o penteado. Mudou aí o penteado? Não. O assunto é o mesmo, mas é novo, né? Como é que a gente pode dizer assim, né? Nós vamos dar uma ênfase, porque assim, na verdade a geometria analítica, o que ela faz? Ela quer estudar aquilo que a gente já estudou na geometria plana, na geometria espacial, o ponto, a ré... só que no plano cartesiano. Sim. E agora, na geometria analítica, entra um detalhe importante, que é justamente o que nós chamamos de sólidos de revolução, que é quando eu faço, por exemplo, dar uma parábola. Lembra da parábola? Lá da função quadrática? Isso. Nós vamos olhar essa parábola também no plano cartesiano e vamos olhar para ela de todos os ângulos possíveis. Né? Aí nós vamos pegar, por exemplo, lá uma elipse e vamos olhar essa elipse também no plano cartesiano, em todas as suas posições. São o que nós chamamos de cortes que acontecem, né, lá no cone. E quando a gente fala, né, em geometria analítica, ela se comporta de várias maneiras. Ela quer fazer a análise no ponto e na reta, que a gente já fez. Ela quer fazer a análise na circunferência. E agora ela quer fazer a análise umas determinadas situações chamadas de cônicas. Então, não sei se vocês já ouviram falar em hipérbole, elipse, acho que elipse já, né? Nos planetas, né? Kepler, né? Forma elíptica, na física da coisa. Isso. E aí a gente vai ver isso, então, agora, essa geometria analítica, o funcionamento disso aplicado às cônicas, tá? Mas claro, né? Fiquem tranquilos, porque é uma coisa de cada vez, uma aulinha por vez, né? E quando a gente trabalha uma coisa de cada vez, o aprendizado fica mais bacana, né? A gente não vai atropelar, tá? A gente vai fazer devagarinho, devagar e sempre, mas se chega longe, tá beleza? Vamos lá então? Aula de número 24, vem com a gente, olha lá. Na nossa aula de número 24, então, a gente vai ver a primeira parte das cônicas, onde a gente vê... Primeira coisa, nós vamos ter que reconhecer essas formas, né? O que são essas formas cônicas? O que são isso? Então, nós vamos primeiro reconhecer. Depois, nós vamos começar a estudar um desses cortes, que é o que nós chamamos de parábola. E vamos também verificar a equação da parábola. Muito bem. E quando a gente fala de parábola, a gente viu ela lá no primeiro ano, né? Quando a gente viu a parte da função quadrática. Aqui a gente faz um estudo um pouquinho diferente, tá? Não é a função quadrática, e sim uma equação da parábola, tá bom? Vamos de introdução. O que a gente vai falar aqui na introdução? Um pouquinho sobre os conceitos, né? De onde vieram, né? De onde surgiu, as definições e tudo mais. Então, as cônicas é o título da obra em que o matemático e astrônomo grego Apolônio de Pérgamo apresenta o mais completo estudo das curvas, obtidas a partir de cortes em cones. Então aí já temos anota aí o Apolônio, né? Já anota aí, ó, cortes em cones. O que é um cone? Lembra do cone? Lembra do cone? Então, a partir desses cortes feitos no cone, nós temos essas partes que nós vamos ver agora, essas partes que nós vamos estudar. Então a gente tem um cone que a gente já estudou lá na geometria plana espacial, na geometria espacial, né? E a gente vê que se esse cone for seccionado, tiver seções, ele pode ser representado e aí dentro dessas cônicas que a gente está estudando, né? Então vamos ver uma por uma aqui? E claro, né, vão ter aulas que a gente vai especificar cada uma, mas olha, cortando paralelo com a base, né? Um círculo. Então agora já tem um ponto importante, porque o tronco de um cone é o corte, paralelo com a base. E gera uma circunferência, que foi o que a gente deu uma estudada boa aí em algumas aulas, né? Beleza. Aí, claro, vão tendo seções, né, já em ângulos diferenciados aqui, e vão sendo geradas a elipse, a parábola e a hipérbole. Cada uma tem as suas especificidades, cada uma tem suas equações e a gente vai aprender a lidar com tudo isso, tá? Muita calma nessa hora, calma, respira. Respira. E cada uma vai ter uma representação aí pra vocês e a gente também vai mostrar isso no dia a dia, né? Onde é que isso se aplica e tudo mais, tá certinho? Beleza. Então, sem delongas, vamos lá? Nós vamos agora falar um pouquinho da história aí, né? Beleza. No início, os matemáticos estudavam essas elegantes curvas sem maiores preocupações com aplicações práticas. Só estudava e pronto, né? Só, porque assim, eles ficavam admirando, na verdade, nesses cortes e tal. Igual hoje a gente vê na televisão, muitas vezes, aqueles caras com aquelas facas fabulosas, aí faz aqueles cortes no papel assim, olha que corte. Então, eles faziam isso no cone e ficavam admirando aquilo lá.
Mas ao longo do tempo, inúmeras descobertas importantes estavam ligadas e associadas com essas secções cônicas. E aí, claro, né, dois exemplos clássicos das cônicas são a descoberta de Galileu Galilei, que em 1604 percebeu que um projétil que era lançado horizontalmente do topo de uma torre tinha uma trajetória diferenciada. Isso. A trajetória era em formato parabólico, né? Se considerando atuante apenas a força da gravidade. Olha só, se você olhar direitinho aqui, ó, nós temos meio que uma parábola. Né? Isso. Muito bem, muito bem. Continuando aí, vamos lá? Aí, Copérnico, Kepler, Halley e Newton fizeram uso de suas configurações para explicar fenômenos físicos. Então aqui nós já temos o seguinte, olha só, nós já temos aqui a influência de 4 físicos, né, que vocês já devem ter estudado, e todos eles fizeram observações sobre o uso desses fenômenos físicos através de elipses. Olha aí, lembra? Legal, Lei de Kepler, né? As leis de Newton, todas elas associadas. Deslocou um pouquinho aqui, né? Mas era para surgir exatamente ali em cima, né? Era. Vamos lá. Quando a gente pegasse aqui, né? Aqui, ó, as elipses são representadas aí, né? Por quê? Porque foi feito um estudo e viu que o formato, né, a trajetória que os planetas formam é em formato elíptico, né? Então, olha que bacana. Então, a gente vai vendo as aplicações, de onde surgiram os estudos, né? De onde começou tudo isso. De algum lugar, com certeza, né? Beleza? E aí, agora reconhecendo formas, né? Será que a gente, no nosso dia a dia, a gente consegue reconhecer algumas formas já dentro dessas imagens que a gente mostrou? Eu já vi algumas, por exemplo, a parábola. A parábola eu já vi. Desde a antena parabólica a gente já vê parábola, né? As elipses também, né? As elipses também é bem visível. Tem muitas situações, né, do cotidiano, da nossa vivência, que a gente reconhece, né, vê e revê essas figuras e vê esses formatos. Então, é reconhecendo as formas que a gente inicia o nosso estudo. É claro que depois a gente vai ver um segundo momento aí, que são as equações, e vamos trabalhar isso matematicamente. Beleza. Mas vamos começar teoricamente, olha lá. Então, vamos reconhecer algumas formas, ó. Circunferências, parábolas, hipérboles e elipses são as chamadas curvas cônicas, né? Tá então, ali, com seções em um cone, né? Beleza. O nome já fala, né? Beleza? Beleza. E aí, resultam de cortes em um cone e a gente vai começar falando um pouquinho mais aprofundado hoje da parábola. Não, mas a parábola eu já sei. A parábola eu já sei. Já lá nossa função quadrática, né? B ao quadrado menos 4AC, o delta. B ao quadrado menos 4AC. Então vamos lá, lembra do estudo da parábola? Sim, A gente estudou isso muito bem no primeiro ano. O que a gente viu no primeiro ano, né? Ixi, eu vi que se o A é maior que zero, a parábola está para cima. Se o A é menor que zero, a parábola está para baixo. Que se o delta é positivo, vai tocar 2 vezes no eixo X. Se é zero, vai tocar só uma vez. Se é negativo, não toca em mim. Tem até a paródia. Tem a paródia, né? Ixi, pronto, vem prova. Hein, mas agora falando sério, eu fiquei preocupado porque quando eu estudei a parábola, ela só ia para cima e para baixo. Eu andei bisbilhotando ali e tem para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Aqui tem mais posições da parábola, né? Não. Antes a concavidade ou era para cima ou era para baixo. Lembra a carinha feliz? Ou carinha? Triste, né? Era assim, não era? Agora tem outras possibilidades, então? Pois é, fiquei preocupado. A geometria analítica, como o estudo está dentro do plano cartesiano, ela se comporta de formas diferenciadas. Então, a gente vai mostrar para vocês agora o comportamento da parábola por este olhar, né, analítico da coisa, tá bom? Vamos lá, então? O importante é estar animado, igual esse bonequinho aqui, para receber mais conhecimento. Olha lá. Na parábola, uma das curvas cônicas, né, a gente define ela como, então... O lugar geométrico dos pontos do plano que distam igualmente de uma reta fixa D, chamada diretriz, e de um ponto fixo F, não pertencente à diretriz, chamada de foco. Aí depois a leitura fala o quê? É o que o senhor falou? Lugar o quê? Lugar geométrico dos pontos do plano cartesiano,
que distam igualmente de uma reta fixa, a reta diretriz, e de um ponto fixo, não pertencente à reta diretriz, chamada de foco. Aí o aluno fala assim, não, professor, não sei o que é isso aí, não. Desenha para mim? Eu desenho, vamos desenhar. Desenho, se o problema é esse. Se só isso aí, então vamos desenhar. Ah, eu só entendo se desenhar, então bora. Tá aí, tá desenhado já. Vai? Vai? Vai, vamos desenhar. Vai? Vamos? Olha lá, então temos um ponto, temos um foco, temos uma diretriz e temos a parábola, né? Que o foco está dizendo aqui, ó, vamos lá no conceito? É o lugar geométrico dos pontos do plano que distam igualmente de uma reta fixa, o Dzinho, chamado de diretriz, e de um ponto fixo, o foco, né? Não pertencente à diretriz. Então, olha lá, então quando a gente tem a parábola, né? Ele quer dizer que a distância, aqui talvez não fique tão, né? Mas essa distância, né? Até aqui teria que ser a mesma até a diretriz, né? É isso mesmo, né? E esses pontos aqui que formam a parábola têm essa característica, tá? Claro que aqui não foi feito com muita precisão, mas o que ele quer dizer é que esse ponto até aqui tem que ser igual a esse ponto até aqui. Falando de distância, tem que formar ângulo de 90 graus, tá? Beleza. Belezura? E assim a gente vai entendendo o conceito, né? Então, quem é o nosso Vzinho, professor Maurício, lembra? O Vzinho é o vértice. Yes, muito bem. Então, os elementos aí, é hora de anotar. Quem é o F? O F é o foco da parábola. Quem é o Dzinho? O D é a reta diretriz da parábola. E o Dzão? O Dzão é o eixo de simetria. O V é o vértice e o FD é o parâmetro, né? O que é o parâmetro? Uma distância, né? De F Isso. até D, né? Ó, isso. É o parâmetro. E o eixo de simetria é legal, porque tudo que tem de um lado tem do outro do mesmo jeito, né? A parábola mostra isso. O comportamento desse lado é igual ao comportamento deste lado, porque está no eixo de simetria. Olha aí, isso mesmo, né? O vértice não é lá na... Vou vir pra cá. O vértice é assim, ó, lá na parábola, quando a gente estudou a função quadrática, o vértice é aquele momento em que a inversão do sentido, né? Então, se ele vinha decrescente, a partir do vértice ele passa a ser crescente. E também, se ele estava indo crescendo, que é o caso de lançamento de projéteis, né? Chega um momento lá que inverte o sentido e ele passa a descer, né? Então, assim... O vértice é a simetria, por isso que esse eixo aí é o eixo de simetria, porque tudo que acontece de um lado acontece do outro também. E eles devem estar pensando assim, professor, mas lá a gente não via assim. Não, porque essa reta D aqui, a nossa diretriz, ela não é o eixo X, tá? Não confunda a reta diretriz com o eixo X. A reta diretriz é aquela que foi alinhada lá com o nosso vértice para poder achar um ponto, e aí é legal. Essa região todinha aqui, cadê? Aqui atrás, tá para lá, né? Porque tá para lá. Essa região todinha lá que é a nossa parábola, que é onde tem as retas iguais, a mesma distância. Não falou lá, lugar geométrico onde os pontos distam igual do foco e da diretriz. Melhor do que a teoria e a prática, né? Olha aqui que legal, a gente sempre traz um GIF para vocês conseguirem entender melhor o que acontece. Porque às vezes a gente falando, né, na parte teórica, beleza, compreende, mas visualizando o que de fato acontece, olha lá. Então esse corte, a essa seção que é paralela à geratriz, lembra da geratriz? Sim, sim. Aí tá gerando uma parábola no corte do cone, tá? Um plano ao cruzar um cone, as várias possibilidades para formar uma parábola são, ó, sempre esse plano está cortando paralelo à geratriz. Quem é a geratriz é o lado, né? A lateral, uma linha imaginária ali que a gente fala do cone ali, né? Então, a geratriz, nesse caso, seria aqui, ó. Né? A geratriz é aqui, ó. Oh. E esse plano está vindo sempre paralelo a ela, né? Beleza? E aqui, a gente consegue ver direitinho novamente, ó. Se um plano secciona o cone quando está inclinado, o mesmo que o lado do cone, então a seção cônica é uma parábola. Aí, quando a gente falou que corta assim, né? Quando cortou paralelo com a base, aí é a circunferência, né? E quando cortou paralelo com a geratriz, é a parábola. Beleza. Legal, né? Então aí conseguimos entender direitinho a parábola. E aí você já percebe que é muito além do que só montar a parábola, achar o vértice, as raízes, não, porque agora a nossa procura é onde vai estar a reta, chamada de diretriz, de tal maneira que
todos os pontos do meu foco, e você viu que o foco estava alinhado com o vértice. Tá? O foco estava alinhado com o vértice. Onde que vai estar essa reta? Onde do meu foco para a parábola, eu tenho, por exemplo, uma distância 5. E da parábola para essa reta também tem uma distância 5. Achei a reta. Essa diretriz vai garantir que, a partir daquele desenho, todos os outros pontos vão se comportar de maneira igual. Olha aí. E assim a gente vai compreendendo cada vez mais, né? Claro que para melhorar a situação, aí estava demorando, né? Essa parte foi toda conceitual, mais teórica, mas a gente precisa chegar na matemática da coisa e trabalhar com as equações da parábola. E sabia que agora aqui não é aquela ax² mais bx mais c, tá? Não é básica. Não, aquela é uma equação do segundo grau, né? Ax² mais bx mais c igual a zero é uma equação. Agora é uma equação da parábola e a gente vai ver que existem 4 modelinhos. Então agora nós vamos equacionar a parábola, aquela curva, sim. não mais a função. Isso, o comportamento, né? Então agora a equação da parábola tem 4 modelinhos e a gente vai entender um a um. A gente não pode pular não essa parte? Não. Sabe por quê, professor Maurício? Porque aluno do terceirão tem que saber de tudo um pouquinho, não dá para pular. Então tá bom. Tá bom? Então vamos em frente. Equação da parábola, olha lá na telinha. A parábola, uma das curvas planas mais conhecidas e com mais várias aplicações na matemática e na engenharia. Eu não sei onde que eu vou usar isso. Sabe. Você sabe sim. Vamos conhecer suas importantes características. Em relação à sua definição, a gente lembra, né, do quê? A gente vai lembrar que é aquele lugar geométrico, né, dos pontos que distam do foco e ao mesmo tempo de uma reta chamada de diretriz. Tá? Isso aí a gente já viu os elementos, né, e a gente já sabe que cada elemento então tem a sua função aqui. Vamos dar uma faladinha aí para eles, olha. Foco é o ponto fixo F. Então, o foco está aqui, esse ponto fixo F aqui, ó, que geralmente sempre vai ficar alinhado ali com o meu vértice. Diretriz é uma reta fixa. Eixo é a reta D, que contém o foco e é perpendicular à nossa diretriz. Vértice é o ponto de interseção da parábola com o eixo V. Parâmetro, chamaremos de parâmetro P a distância do foco ao vértice, sendo então 2P a distância do foco à diretriz. Porque se nós falamos para vocês que essa distância do foco até a parábola é igual à distância da parábola até a reta diretriz, então se aqui é P, aqui também é P. Então tudo isso aqui nós vamos chamar de 2P. Que é o caso que nós chamamos de parâmetro, tá? Então, essa distância do foco à diretriz é o dobro do nosso parâmetro P, que é a distância do foco ao vértice da parábola. Muito bem. E aí, claro, né? O que é parâmetro mesmo, então? Vamos ver? Tem alguns livros que falam que o parâmetro é o P, né? E aí, a distância entre o foco e o vértice vai ser P sobre 2. Tem outros livros que já falam que o parâmetro é 2P. Que aí a distância entre o foco e o vértice vai ser o próprio P. O que vocês acham? Pode ser qualquer um dos dois, né? Tem só que seguir direitinho o padrão e ver. Nós vamos estabelecer o nosso. Vocês vão ver na hora dos exemplos que nós temos o nosso padrão de resolver e assim vamos cobrar. E não vamos aprofundar muito nas cobranças, por quê? Porque não é o nosso foco fazer isso com vocês. Bora pra frente, então? Bora. Vamos estudar primeiro as equações reduzidas das parábolas, tá? Assim como nas outras situações que a gente viu da circunferência, da reta, tem a equação reduzida e tem a equação geral, né? Geral e reduzida, beleza? Para isso é bom lembrar de alguns tópicos. Isso, fica ligado, fique ligado. Anota aí, pega o caderninho e caneta, pode anotar. Vamos lá? Vamos lembrar então de alguns tópicos? Quais são? O primeiro tópico que nós temos que lembrar é a distância entre dois pontos. Isso aqui vocês não podem esquecer jamais. A distância entre dois pontos, olha só aqui, ó, o ponto A e o ponto B. Essa distância, ela é determinada... Espera aí um pouquinho que apertei. Ela é determinada
a partir do deslocamento ou da variação desse ponto no eixo X e também do seu deslocamento ou da sua variação no eixo Y. Quando eu faço essa variação, eu encontro um valor que vai ser constante e linear, chamado de distância entre dois pontos. Nós vimos lá na aula de geometria analítica, quando começamos a falar de ponto e reta, que essa distância vai ser calculada a partir do Teorema de Pitágoras. Beleza? Então esse é o primeiro ponto. Relembra como calcular distância entre dois pontos. O segundo detalhe a ser observado é que eu vou ter essa reta. Então, bom, essa reta aqui, ó, essa reta AB, que eu só sabia a distância do A até o B, mas eu posso prolongar de forma linear, eu tenho uma reta. E eu vou ter vários outros pontos dispostos aqui fora. Posso ter um ponto F, posso ter um ponto G, posso ter um ponto H, posso ter um ponto M, vários pontos. Então, depois que eu determinei a minha reta, eu vou trabalhar então com a distância entre o ponto e a reta. E aí, lá vem outra equaçãozinha. E aí a gente tem que lembrar das equações, né, para facilitar a nossa vida, ó. Distância entre ponto e reta, a gente usa aquela lá, né? A gente fez bastante atividades com ela, né? Eu acho que tá tranquilo, né? E distância entre dois pontos, a gente tem essa aí, tá? Então, se você ainda não anotou, se você não lembra, vai anotando aí, porque a gente vai precisar, tá? E aí a gente vai recordando aí alguns tópicos que vão sendo utilizados aí. Tá tudo conectado, né? Uma coisa ligada na outra, então a gente vai fazer uso dessas duas ainda, tá bom? Beleza. Equações reduzidas da parábola. Isso a gente vai trabalhar com elas quando o plano cartesiano tem a sua origem coincidindo com o vértice, tá? Então, a origem tá no... o vértice está na origem. Então 0, o vértice vai ser no 0, 0. Isso, o vértice está no 0, 0. Eu lembro que quando o vértice passava no 0, 0, lá na equação do segundo grau, lá no primeiro ano, era porque o C era 0. Sim. Então só tinha AX² mais BX. É verdade. Eu então lembro. aqui a equação reduzida possui 4 tipos. Quer ver? 4? 4. Vamos ver? Vamos lá? Vamos ver 4 tipos? Então, olha lá, hora de anotar também o coração da aula quando a gente aprende as equações, tá? A primeira equação é assim, ó. A parábola está voltada para a concavidade para a direita. E aí a gente tem a equação é do tipo y² igual a 4 vezes p vezes x. Quem é o p? O P, a distância do foco até o vértice. Isso, porque o parâmetro todo a gente chamou de 2P, tá? Então anota aí, já anota. Olha lá, se o foco tá no eixo X, ela é 4px. E quem tá ao quadrado é o Y. Vai depender do foco, tá? O foco é que vai determinar aquela situação ali, ó. O foco que vai determinar quem tá multiplicando ali. Se o foco tá no X, então ele é 4px, né? 4px, isso mesmo. Se o foco tá no Y, vocês vão ver, ela vai começar com x² e vai ficar 4py. Agora tem que ver se é positivo ou negativo. Concavidade voltada para a direita, positivo, tá? Primeira equação reduzida, anota aí, tá bom? E eu até consigo associar assim, ó. Porque lembra que a nossa equação do segundo grau era y igual a ax²? Então quer dizer, aqui a parábola fazia assim ou assim. Então o x estava ao quadrado, então ela ficava meio que curva no eixo y, né? Para cima e para baixo. Como aqui está o y ao quadrado, no eixo y. Isso, como o y está ao quadrado, então realmente ela está destonada para o eixo x. Né? Dá para tentar analisar dessa maneira para ficar bem visível. Concavidade voltada para a direita, anotem aí, primeira equação reduzida, a concavidade voltada para a direita, nós temos y² igual a 4px. Segunda, vamos lá? Segunda equação reduzida. Agora, nós temos o nosso foco na parte negativa do y. Pronto, o foco está por lado esquerdo agora. Porque o nosso vértice está no 0, 0, né? Vale ressaltar aqui aí é que o nosso 0, 0. vértice é a origem, onde cruza o eixo x com o pegar eixo... o vermelhinho aqui. Com o eixo y, Isso, né? bem aqui, ó. E lembrando que a distância, né, do foco até o centro é igual do centro até o nosso parâmetro ali, a nossa reta diretriz. Do vértice até o foco, né? Isso, do vértice até o foco. É porque o foco tá fora do foco.
Tá desfocado. Canetinha aqui, ó. Aqui é igual aqui. Isso, 2P. Mesmo tamanho. Aí ali a gente tem, então, agora, com a cavidade voltada para a esquerda, então y ao quadrado é igual a menos 4px. Então, para a direita, y ao quadrado igual a 4px. Para a esquerda, y ao quadrado igual a menos 4px. Isso. Beleza. Mesmo. Certinho? Certinho. Agora vamos ver as concavidades voltadas para cima e para baixo, que a gente já conhece, né? Então agora a gente tem aqui, ó, concavidade voltada para cima. Se o foco está no eixo y, então vai ficar 4py. 4py. E quem vai estar ao quadrado é o x agora, x. né? E ele está na parte positiva do y, por isso fica positivo. Beleza. Quando a gente tiver o quarto momento, né, a quarta equação, aí já é menos 4py. Então vai anotando, tá? Tem que anotar essas 4 aí para você não confundir mais. Tá bom? Beleza. Fica à vontade. Pode ir. Concavidade voltada para cima. E já a gente vai ver a concavidade voltada para baixo. Muito bem. Então, anotando tudo certinho, beleza, beleza? Vamos lá, então, agora. Quarta opção. Agora a concavidade voltada para baixo. Temos aí, então, agora o x ao quadrado, né? O meu foco está no eixo y. Então, fica menos 4py, certinho? Menos 4py, a concavidade voltada para baixo. Então, quer dizer, que se eu anotar aqui no meu caderno, que quando começa com x ao quadrado, a parábola é aquela que eu conheço mesmo, para cima ou para baixo. Positivo e negativo. Se tá para a direita ou para a esquerda, é porque o y está ao quadrado. Aí já fica tranquilo, então, para pegar os exemplos e resolver tudo. Isso. Eu acho que no esquema ficaria mais legal, né? Se a gente juntasse tudo, então, né? vamos montar um esquema? Vamos fazer um esquema? Vamos. Eu acho que o esquema fica legal, olha lá. Fica mais fácil. Ó. Todo mundo consegue visualizar, né? Voltada, concavidade para cima. Ou para baixo. O P positivo, né? Então, 4px, 4py e x ao quadrado. Quando a gente tem a concavidade para cima ou para baixo, quem está elevado ao quadrado é o x. Porque o foco está no eixo y. Quando a gente tem concavidade para a direita e para a esquerda, a gente tem o foco no eixo x. Então, por isso que a gente consegue visualizar dessa forma aí, tá? Beleza. Então, com o esquema fica mais fácil quando a gente consegue juntar tudo numa situação só, né? Então, vocês foram anotando aos poucos, mas aqui a gente consegue tudo visualizar de uma maneira, tá? Positivo, né? Para cima e para direita. Para direita. Negativo. Para baixo e para a esquerda. É como a gente já sempre ficou sabendo, né? No plano cartesiano, os valores positivos não são para cima e para a direita? Os valores negativos não são para baixo e para a esquerda? Então, pronto, né? Desse jeito. E aqui, se você quiser deixar melhor, copia essa tabela no caderno e coloca as fórmulas aqui, as equaçõezinhas. Porque os exercícios desse tópico aqui, eu tenho que entender o que é a parábola. Eu tenho que entender o que é esse lugar geométrico, né? É como se fosse lá na física... o que é o campo elétrico? Aí o cara fala, o campo elétrico é isso. Mas se você vê na prática ali o fio, né, gerando energia, aí você fala assim, ó, essa região que está eletrizada é o campo elétrico. Você fala assim, entendi. Então, beleza. Entendi o que é a parábola. Agora, é só fazer o treinozinho com os valores, jogando na equação e escrevendo a equação. Bora fazer com eles aqui, uns aqui? Exemplos? Acho que é melhor, né? A gente fez vamos. já bastante a parte teórica, conceitual, agora as equações a gente conheceu. Então, agora, como isso vai se comportar nos exercícios, nas atividades, né? É só isso que está faltando. Então, vamos lá, praticar. Vem com a gente, então. Exemplo de número 1. Determine a equação da parábola, cujo foco é menos meio e zero, e a diretriz é a reta 2x menos 1. Igual a zero. Foco está negativo para x, né? O foco está negativo para x, olha lá. Então, a gente já sabe menos meio, né? Mais ou menos por aqui é o foco, ó. Que a gente está contando com ela sempre com o vértice na origem, né? Isso. Então, mais ou menos, a gente já sabe que ela vai ficar assim, né? Olha lá. Beleza. Voltada para a esquerda e o foco aqui dentro dela. Beleza. Né? Aí a reta... Aí assim... A reta tem a mesma distância, né? Então a reta tem que passar aqui no meio. Bem aí, isso que eu ia colocar agora. A diretriz aqui, a diretriz, né? Ela tem que passar com a mesma distância que tem do foco, tem a reta diretriz. Isso, aqui. Porque ele deu a equação da reta, né? Ele deu uma equação aqui. E aí ela fala assim, não sei fazer. E tu já achou o foco? Então, do foco para o vértice, tem o mesmo tamanho do vértice para a reta diretriz. É só verificar onde está a diretriz e traça a reta.
E é simples, porque a gente tem 2x menos 1 igual a 0, né? A 2x. gente resolver uma equação do primeiro grau. Quando a gente resolve o nosso x, ou seja, o lugar da nossa diretriz, né? A nossa diretriz vai passar exatamente no ponto onde temos x valendo meio. Meio. Beleza. Ele quer a equação da parábola, né? Isso. E a equação, quando ela é voltada para a esquerda e está no eixo x, então a gente tem x ao quadrado, né? Não. Não, ao contrário. Y ao quadrado. Y ao quadrado. Y ao quadrado é do Igual. formato. Deixa eu pegar a caneta vermelha que eu gosto mais. Y ao quadrado é igual a menos 4px. Y ao quadrado continua y ao quadrado, porque a equação, né? O que a gente vai mudar? Continua. O Isso. P. O P, quem é o P? O P é o nosso parâmetro ali, Nosso né? parâmetro, né? Meio. Que nesse caso é 1 sobre 2, né? Nosso P é 1 sobre 2 vezes x. Dá pra gente simplificar, né? Y. Porque 4 dividido por 2 é 2, então fica menos 2. X. Y ao quadrado igual. Essa é a nossa equação da parábola. Aí o aluno fala assim, mas professor, mas esse P, esse parâmetro? Parâmetro é a distância do vértice até a reta diretriz ou do vértice até o nosso foco. É essa distância. Ele chama de parâmetro por quê? Porque é uma medida que vai garantir que, a partir daquele foco, todos os pontos vão ter esse mesmo tamanho. Sim. É como se você chegasse, por exemplo, numa escola e falasse assim, olha, para você continuar aqui, você tem que tirar sempre média 7. É o parâmetro da escola, é a média. Tirou nota abaixo desse parâmetro, você está fora dos padrões que se enquadram a essa escola. No nosso caso aqui, você estaria fora da nossa parábola. Vamos fazer mais um? Bora. Olha lá, e agora? Determina a equação da parábola de foco F diretriz D no seguinte caso. Então agora o nosso foco está onde? Temos aqui o X e aqui o Y, está no eixo Y, tá no eixo né? Y, lá em cima. 7 positivo, então aqui está o foco, ó. Isso. Aqui está o nosso foco. Já sabemos que a nossa diretriz vai estar no menos 7, né? A nossa diretriz está aqui, ó. Já até disse, né? Já disse lá, né? É isso, aqui é a nossa diretriz. Mas você viu que mesmo se não tivesse dito, nós já tínhamos a informação? Porque do vértice da parábola até o foco tem 7. Então, do vértice da parábola até a diretriz também tem que ter 7. Isso. Então, agora sim, agora a gente tem a equação x ao quadrado 4py, né? Por quê? Porque está positivo, voltada para cima, e o foco está no eixo y. Então, vamos lá, a gente vai ter x ao quadrado é igual a 4 vezes o p. Quem é o p? O parâmetro é 7, não é? O parâmetro é 7. A distância lá é 7. Isso. É 7y. Então, x vai ser igual a 4 vezes 7, 28y. Essa é a nossa equação da parábola. Beleza. Professor, mas por que você traça a parábola ali pegando no 0, 0? Porque ela passa na origem. A gente está trabalhando com todas as situações de parábola com vértice na origem, tá? Certo? Mais um? Vamos lá? E agora? Determine o foco, o vértice e a diretriz da parábola a partir da equação. Agora mudou um pouquinho, né? Agora ele deu a equação, né? Isso. E ele deu a equação. E a nossa equação aqui, ó, não é menos 4 px? Isso. Então eu já sei. Então, se eu tenho menos 16, eu já sei que o meu P vai ser 4, não 4. vai? Porque 4 vezes 4, eu mudo 4 de jeito de fazer. 4 vezes 4, 16. E menos com mais? Menos. Se o nosso P é o nosso parâmetro, né? Então, a gente tem aqui uma parábola. Para a esquerda. O foco está no X. No X. O foco está no X. Onde? No 4 parâmetro, né? Então, o meu foco está aqui, né? Isso. E ela é voltada para a esquerda, porque a gente tem um negativo, né? Professor, mas precisa fazer muito bonitinho? Não, é só mais ou menos. Mas esse gráfico fica bonitinho já, ele é bonitinho. 1, 2, 3, 4, né? Então a nossa diretriz vai ser aqui, ó. Porque a mesma distância que a gente tem até o foco é a mesma distância que temos até a diretriz. Beleza, gostei. Nossa diretriz é igual a x quando x vale 4. Certo? Certo. Meu Deus! Mais exemplo? Vamos lá, mais um. Ainda temos uns minutos. Vai lá, exemplo. Esboce agora o gráfico da parábola de equação y ao quadrado igual a 4x. Aqui deu x, né? Então, se a gente tem o x 0, 4 vezes 0? 0. O y vai dar? 0. Depois, 4 vezes 1? 4. Só que eu quero a raiz, né? Y ao quadrado é igual a 4 vezes 1, né?
y ao quadrado é igual a 4 vezes 1. Ou seja, igual a 4. Mas eu não quero o y ao quadrado, eu quero o y, né? Então eu tenho que fazer a raiz do número 4. O meu y é 2. Beleza. Que ficou com dois valores iguais? É porque a parábola pega os dois valores iguais. Não é? Bom. Mas poderia estar o negativo, então, né? Os dois positivos vai dar os dois. Por causa da parábola. Assim. Por conta que aqui a gente pode ter a opção de esquerda e direita, né? Não vai ter negativo. Isso. Agora vamos fazer a parte do y ao quadrado igual a 4, né? Então 4 vezes 4, 16. Eu não quero y ao quadrado, eu quero y. Então eu vou fazer a raiz de 16, que é 4. Avançando aqui, então ficamos com 0, 2 e 2. Claro que eu vou arrumar, 4, né? 4. Não vou deixar feio. 2 e 2, 4 e 4. Beleza. Vamos lá então? 0 e 0? 0 e 0. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. 1 e 2. 4 e 4. 4 e 4. É aqui que eu tô falando, ó, que deveria ser o menos 1. Pra baixo, né? 1 com menos 2. Não, mas é porque na raiz fica mais ou menos. Verdade, aqui pode, por isso que né? aparece 2, 1 e 1, porque é mais ou menos. Tá, então os resultados têm que ser um positivo e o negativo, e assim, o outro agora negativo. sim. Agora sim, fez todo sentido. Vocês estão vendo como a matemática ela fala assim, ei, tá faltando alguma coisa. Ela mesma. Ela já fala, vai dizer, presta atenção. Então, mais 2 e menos 2. Mais 4 e menos 4. Beleza? Agora sim fez todo sentido. Então, menos 2 e menos 4 em algum momento. Então, 1 para 2 e 1 para menos 2. 2 é 4 para 4 e 4 para menos 4. Agora sim a gente consegue traçar então a nossa curva. Voltada para a direita. Né? Beleza. Positivo, né? Quem é o nosso foco? Nosso foco é 2, né? É 2. Isso, porque 2 vezes 2, 4. Então aqui que está o nosso foco. Não, o foco é 1. Porque é 4px, né? Tá mais fácil ainda. O foco é 1. E a nossa diretriz é menos 1. Menos 1. O foco é 1 aqui, ó. E a diretriz é aqui. Muito bom. Essa é a diretriz. Uau! Legal, né? Muito legal. Acho que a gente fez algumas construções bacanas aí. A gente está entendendo já um pouquinho mais sobre a equação da parábola, como que ela se comporta na geometria analítica. Até então a gente estava lá nas funções, né? Na função quadrática. Agora a gente fez um aparato aqui de como ela se comporta na geometria analítica, né? Ou seja, no plano cartesiano. E eu acredito que os 4 exemplos deram para dar uma reforçada melhor ou mais visível, mais plausível do que as explicações lá lendo, né? Porque lendo, pra gente, fica uma poesia. Mas tem que ficar bem assim, ó. Né? Mas o importante é a gente lembrar que temos 4 opções. 4 opções. Né? Agora, aqui na geometria analítica, no plano cartesiano, como não é função, a gente pode ter ela voltada para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Sempre o foco vai estar dentro, né? E a diretriz do lado oposto, com a mesma distância. A distância do vértice até o foco é a mesma distância do foco do vértice até a diretriz. Beleza. Então, é isso aí que a gente tem que estar em mente aí, né? E o restante é prática mesmo, é só fazendo para ir aprendendo mais ainda, né? Melhor, tá bom? Perfeito. Brincando com os números, vamos lá, é a hora de dar aquela descontraída. Vamos lá, então. A perguntinha de hoje é, responda rápido. Quantos 9s existem entre 0 e 100? Quantos 9s existem, não é quantos 9, porque 9 só tem um. Só tem um. Só o 9. Quantos 9s existem entre 0 e 100? Isso. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. É com vocês! Respondeu rápido ou não? E aí, responda rápido, né? Claro que a gente vem com aquela revisãozinha básica, né? Para aqueles que tiveram um pouquinho mais de dificuldade, fica tranquilo, fica calmo, respira. Por quê? Porque a gente vai fazer algumas considerações, a gente vai estar fazendo as atividades de sala, né? Tudo isso é gradativo, tá? Fica tranquilo. Agora, claro, é um assunto novo, né? O estudo da parábola no plano cartesiano, na geometria analítica, é um assunto novo. Então, se você teve um pouquinho de dificuldade de compreender, vale a pena dar uma revisada aí. Com certeza. Tá certo? Ficamos por aqui, mas já a gente está de volta.